Graça e paz, amados, estamos falando sobre a ação do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida e a sua vida, ou seja, sobre a vida da igreja, que somos nós. Evangelho de João, capítulo 16, nós encontramos o seguinte, a partir do verso 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. É tão importante, né? Ninguém gosta de falar sobre pecado, né? Principalmente dos seus pecados. Eu sempre costumo dizer que se nós fizéssemos uma roda de amigos para contar somente os nossos pecados, talvez muitos se escandalizariam e não se relacionariam mais conosco, conhecendo realmente as nossas falhas, o nosso caráter diante do pecado. Então isso é muito triste, porque é uma coisa que a gente às vezes não quer falar, mas temos que falar sobre isso. Algumas igrejas hoje, principalmente, né, algumas que mais crescem no Brasil e no mundo, existe uma regra, não pode falar sobre pecado. O que me chama a atenção é que a primeira intervenção do Espírito Santo na vida de um homem é justamente convencer o homem do pecado. Então nós não podemos ignorar, eu não consigo ignorar. Tenho falado muito com a Dadá, né, às vezes da nossa rigidez quanto às coisas erradas. A gente vê muitas igrejas realmente não sendo tão rígidas e sendo aceita em massa, né, por pessoas. E às vezes a gente leva ao pé da letra, né, com amor, com muito amor, trazendo uma consciência que Jesus não vai vir buscar uma igreja com manchas. Jesus vai vir buscar uma igreja santificada. E a gente tem muitas palavras, né, que a gente precisa pregar a palavra como ela é. Ao mesmo tempo, diz que nos últimos tempos, que é onde eu creio que estamos vivendo dentro do calendário de Deus, muitos não aguentariam ouvir a verdade porque sentiriam comichão nos ouvidos. Então a verdade, eu creio que ela vai prevalecer. No momento em que eu frouxar, né, as rédeas, eu estarei negociando, Jesus negociando a palavra. E eu conheço um homem que negociou a palavra, negociou Jesus, chamado Judas. Judas traiu Jesus quando negociou. Então ele foi lá e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E todo homem que negocia Jesus, ele está no mesmo patamar de Judas, de traidor, de alguém que realmente vai ter uma consequência muito séria por vender Jesus. Só vende Jesus quem é guiado pelo diabo. Agora, sei que ficou pesado esse vídeo. Então, eu tenho repensado e eu não consigo deixar essa palavra mais leve, mais suave, porque a verdade que vai prevalecer é essa e não tem como nós não continuar falando sobre o pecado. O pecado nos leva ao inferno, o pecado nos separa de Deus. Graças à misericórdia e ao amor de Jesus, que Jesus morreu para resgatar a minha vida e a sua vida do lamaçal do pecado, da condenação eterna. Então não tem como deixar isso de forma leviana, né? Não falar sobre pecado, entendendo que aqui a primeira coisa que o Espírito Santo faz na vida de um homem e de uma mulher para ser salvo é tratar do pecado do homem. Que sejamos verdadeiros, íntegros, sinceros com Jesus e não venhamos a viver engano. Cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com a palavra que dirige a sua vida. Certifique-se que vem do Espírito e não vem de homens que negociam Jesus, homens que comercializam Jesus. Que Deus te abençoe.